Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Iremos dar continuidade aí ao nosso curso de trigonometria na circunferência. A última aula nós falamos aí de arcos duplos e o último vamos falar de arco metade, tá bem? Mas antes de começar esse vídeo, essa nossa aula, vem aqui embaixo, se inscreve no canal Sena Mate, aciona o sininho para receber as atualizações, também divulga esse material aí para os seus colegas, tá bem? Vamos lá, é o seguinte pessoal, o que é o arco metade? Primeiro vamos voltar para o arco duplo, porque a gente vai precisar de algumas fórmulas para poder provar as fórmulas do arco metade, né? Quando você tem o dobro de um ângulo, nós estamos falando aí de arco duplo, não é o dobro daquele arco. Como falamos de arco metade, nós estamos falando de divisão por 2. Por exemplo, se você tem um ângulo de 22,5 graus, não tem como você utilizar, você calcular sem usar aquela nossa tabela dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Então, o arco metade ele vai nos ajudar. 22,5 é a mesma coisa de 45 dividido por 2, percebeu? 45 dividido por 2 é uma fração, logo é chamado de arco metade, porque 45 dividido por 2 dá 22,5 graus, que é o que eu queria saber. Entendeu? A mesma coisa serve para 15. Você não sabe como calcular o de 15, mas você pode fazer o seguinte, você pode pegar 30 graus, que é um ângulo notável, e dividir por 2, né? Ficar 30 sobre 2, que é a mesma coisa do que um ângulo de 15. Estamos trabalhando também um arco metade aí, tá bem? Mas vamos ver isso aqui, provando, utilizando lá o arco duplo, para provar aí a nossa fórmula do arco metade, tá bem? Vamos lá. É o seguinte, o primeiro arco que nós iremos trabalhar aí é o cosseno do ângulo dividido pela sua metade, ou seja, é o arco metade trabalhado no cosseno. Pessoal, para achar a fórmula desse arco metade, eu vou precisar utilizar a fórmula do arco duplo, tá? Que eu dei na aula 15 para vocês, que é esse aqui, ó. O cosseno do dobro de um ângulo é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1. Aí você diz, Sena, por que você vai usar? O meu interesse aqui é achar o cosseno de A sobre 2, tá bom? Então isso aqui que está no parênteses, pessoal, é esse x aqui, ó. Eu vou pegar esse x, eu vou substituir por A sobre 2, a mesma coisa nesta outra aqui, ó, nesse outro x, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui, ó. O dobro de A sobre 2, que é o x, eu estou substituindo aqui. O dobro do cosseno ao quadrado de A sobre x, que é o x que está aqui, ó. Menos 1, beleza? Pronto. Agora vamos procurar quem é o cosseno de A sobre 2, que é o que interessa pra gente. Primeiro eu vou fazer, pessoal, um corte aqui, ó. Eu vou dividir esse 2 por esse 2, que dá 1. Ficando apenas cosseno de A, tá bom? Aqui, ó, cosseno de A. Eu aproveitei e peguei esse menos 1, passei para cá, para trás, positivo. Vai ficar 1 mais o cosseno de A. E Seninha repetiu aí para vocês o dobro do cosseno ao quadrado de A sobre 2, tá bem? Lembre, eu quero o cosseno de A sobre 2, eu quero esse arco metade aqui. Mas vamos lá, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, vou passar ele para cá, dividindo. Vai ficar, ó, 1 mais o cosseno de A dividido por 2. Percebeu? Pronto. Agora perceba aqui, ó, eu tenho um quadrado aqui, ó. Então, qual é o inverso do quadrado? É mais ou menos a raiz quadrada do valor que está depois do sinal de igual. Então, no nosso caso aqui, ele está antes, tá bem? Então, vou fazer o seguinte, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de A sobre 2. Tá ele aqui, ó. Pessoal, perceba que eu inverti, o cosseno foi para o primeiro membro e 1 mais o cosseno de A sobre 2 foi para o segundo. Quando eu faço a inversão dos dois, os dois permanecem com o mesmo sinal, só fiz só a troca, tá bem? Então, revisando aqui, ó, quando tiver o quadrado, você para eliminar esse quadrado, você bota o que está depois aqui, a igualdade, no mais ou menos a raiz quadrada daquela igualdade, percebeu? Então ficou cosseno de A sobre 2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais o cosseno do ângulo A sobre 2. Aqui é a fórmula do arco metade do cosseno de A sobre 2. Percebeu como foi que eu fiz? Então eu provei para você. Aí você pergunta, Seninha, é para decorar? Pessoal, essa prova aí de como aconteceu, não. No vestibular você só precisa saber da fórmula. Se você tem essa fórmula aqui do cosseno do arco metade de A sobre 2 aí, é só você se ligar, mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de A dividido por 2. Você não precisa saber como foi que aconteceu, tá bem? Eu provei só para vocês não ficarem soltos. Ó, o professor botou lá a fórmula, mas não disse de onde saiu. Saiu daí do arco duplo, tá bem? Uma outra coisa, o seno de A sobre 2
É a mesma fórmula, pessoal, sendo que aqui no meio, ó, vai ser menos, tá bem? Agora, vamos provar isso também. Vamos lá. O arco metade aí do seno, beleza? Novamente, eu vou precisar usar o cosseno do dobro de A, ou seja, o cosseno aqui do arco, né? O arco duplo, não é? Que nós temos essa fórmula aqui, que é 1 menos o dobro do seno ao quadrado, ao quadrado do ângulo o alfa, né? Eu dei para vocês lá no arco duplo 3 fórmulas para o cosseno, tá, pessoal? Eu estou usando aí, se eu não me engano, lá no vídeo é a terceira, tá bem? Então vamos lá. É o seguinte, vou fazer a mesma coisa. No lugar do A, vou substituir por A sobre 2. A mesma coisa que eu provei lá do arco metade do cosseno, tá bom? Mesma coisa. O A aqui, ó, na verdade aqui é X, tá, pessoal? Aqui é o X, que eu estou substituindo por A sobre 2, tá bem? Então vai ficar o dobro de A sobre 2, 1 menos o dobro do seno ao quadrado. Esse X, aqui é o X, tá? É o A sobre 2. Pronto, só fiz só essa troca. Agora perceba, a mesma coisa que eu fiz lá no outro, ó. Cortei o 2 com 2, porque 2 dividido por 2 dá 1. Percebeu? Então sobrou para mim o cosseno de A igual a 1, menos o dobro do seno ao quadrado de A sobre 2. Tá certo? Tá aqui ele, o garoto, tá bom? Eu aproveitei, pessoal, e fiz o seguinte aqui. Como aqui é o cosseno de A e aqui o seno está negativo, eu já peguei isso aqui, botei ele aqui para dentro, ele ficou positivo, o dobro do seno ao quadrado de A sobre 2, mantive o 1, tá aqui, e esse cosseno de A que é positivo, eu passei para lá negativo, já fiz logo tudo direto, tá bem? Então é o seguinte, vou pegar esse 2 que está multiplicando, passar dividindo esse 1 menos o cosseno de A, tá aqui. Lembre, quadrada aqui é a mais ou menos a raiz quadrada destes valores aqui. Então ficou dessa forma. Você tem aí o arco metade do seno, que é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de A sobre 2. Perceba que lá no arco metade do cosseno, aqui é mais. No seno, aqui é menos. Tá certo? Vamos agora para o último, que é a tangente aí. Aqui está a tangente. Pessoal, vocês sabem que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, não é isso? Por exemplo, eu botei aqui para vocês, ó, a tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x. Ó, no caso aqui, pessoal, eu vou trocar o x por a sobre 2. Então vai ficar a tangente de a sobre 2, está aqui, seno de a sobre 2, cosseno de x vai ficar o cosseno de a sobre 2. Lembre que nesse vídeo lá no início, eu disse quem era o valor do arco metade do seno e o arco metade do cosseno. Lembra lá que no seno é a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de A dividido por 2. Já o cosseno é 1 mais o cosseno de A dividido por 2. Percebeu? Só fiz substituir aí. Vamos continuar. Pessoal, é o seguinte, perceba que eu tenho raiz aqui com o mesmo índice, tá? Tá aqui ele aqui, ó, com o mesmo índice. O que é que Seninha vai fazer? Botar ele numa... Como ele tá com... É a mesma raiz, perceba, o mesmo índice é a mesma raiz. Raiz quadrada, raiz quadrada. Então, como é uma fração, eu botei uma raiz quadrada única e botei o numerador e o denominador dentro dele, tá bem? Ficou dessa forma aqui. Eu percebi que aqui nesta fração e nesta fração, o denominador é igual. Então, eu cortei ele, dividi 2 por 2 dá 1. Ficou apenas 1 menos o cosseno de A, 1 mais o cosseno de A, dentro da raiz quadrada, e o mais ou menos aqui. Percebeu? Sena, e esse mais ou menos é para quê? É a questão do quadrante. Lembra? Tem quadrante que é positivo, tem quadrante que é negativo. Por isso que ele está aí. Tá bem? Resumão. Resumão. O cosseno o arco metade do cosseno é mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de A dividido por 2. O arco metade do seno aí é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de A dividido por 2. Já a tangente do arco metade aí é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de A sobre 1 mais o cosseno de A. Beleza? Agora iremos fazer dois exercícios, tá bem? Um direto e um da FUVEST que eu escolhi para você cair no vestibular. O aluno sempre pergunta, professor, como é que cai o assunto, uma questão de arco metade? Como é uma questão no vestibular de arco metade? E a gente vai fazer isso agora aqui, tá? Vamos logo pegar isso aqui só para a gente dar uma treinada. E a questão 52 da nossa aula de trigonometria na circunferência é uma de vestibular da FUVEST, tá bem? Vamos lá, vamos fazer aqui. Perceba, determinar o valor da tangente de 15. Você não sabe qual é a tangente de 15. Mas se você perceber, 15
é a metade de 30. E o de 30 você sabe quem é. Que é lá a tangente de 30, é a raiz de 3 vem sobre 3, né? Raiz de 3 sobre 3. Percebeu que você sabe? É isso aí. Aí vamos usar a fórmula do arco metade aqui para a tangente de 15. Essa fórmula aqui, ó. Perceba que aqui a fração, o ângulo é 30 graus. Então esse A é 30, aqui é 30 e aqui é 30. Vai ficar dessa forma aqui. Percebeu como ficou fácil? A tangente de 30 sobre 2 é a tangente de 15, que nós estamos procurando. E aqui, ó, 1 menos, você repete, cosseno de 30. Raiz de 3 vem sobre 2, tá bom? 1 mais o cosseno de 30, raiz de 3 vem sobre 2. Tá aqui, ó. Pessoal, perceba, uma fração. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse 2 aqui, passar para cá multiplicando. Vai ficar 2, né? 2 vezes 1 fica 2. 2 menos a raiz de 3 e repete o 2. Tá? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, menos a raiz de 3 vem sobre 2. Tá aqui, ó. Beleza? Agora o de baixo, o denominador aqui, ó. Mesma coisa. 2 vezes 1, 2, mais a raiz de 3 vem sobre 2, está aqui. Perceba que nessa fração o denominador é 2, nesta fração o denominador é 2. Duas frações se dividindo com denominadores iguais, você corta ele, tá bem? O que sobrou para mim foi a raiz quadrada aqui de 2 menos a raiz de 3 sobre 2 mais a raiz de 3. É a nossa resposta para a tangente de 15. Ah, você disse, Seninha, e aqui? Aqui tem mais ou menos. Perceba que a tangente de 15 está no primeiro quadrante, tá certo? E no primeiro quadrante, a tangente ele é positiva. Por isso que aqui ele é positivo, eu descartei o negativo. Beleza? Vamos agora para a nossa última questão dessa nossa aula, questão 51, questão aí da FUVEST, que diz o seguinte: se o cosseno de x sobre 2 é igual a 3 sobre 4, então o cosseno de x vale... E agora, pessoal, como é que eu faço isso? Perceba que x sobre 2 é um arco metade e é um cosseno. Então, vou usar aí o arco metade cosseno, tá bem? Que é aquela nossa formulazinha, mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de A sobre 2. Perceba que o cosseno aqui, pessoal, lembra que esse ângulo aqui, ele é o x, tá bom? Ele vai ficar dessa forma, ó. Cosseno de x sobre 2, 1 mais o cosseno de x sobre 2. Na raiz, positivo, tá, pessoal? Aqui, ó, eu vou dizer a você daqui a pouquinho porque ele é positivo, tá bom? Até porque aqui, ó, o resultado dele já é positivo, tá? Se o resultado dele é positivo, o arco metade dele também vai ser positivo, tudo bem? Vamos lá. Perceba agora que eu vou pegar o cosseno de x sobre 2 e vou dizer que é 3 sobre 4, porque ele falou aqui na questão. Então, vou substituir isso aqui por 3 sobre 4, que é igual a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de x dividido por 2, tá bom? Aí você deve estar perguntando, Sena, e agora, o que é que eu faço? Eu tenho uma raiz, eu não sei para onde ir. Pessoal, é o seguinte, vamos usar uma regrazinha que tem lá no nono ano, que para eliminar uma raiz de uma igualdade, você deve levar tudo ao índice, ao índice que está na raiz. Nós estamos falando de uma raiz quadrada, então vamos pegar tudo isso aqui, elevar a 2. Tá bom? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Elevar tudo a 2. Aí você diz, Seninha, por quê? Você vai entender agora. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Então aqui vai ficar 9 sobre 16, tá certo? E eu vou cortar esse 2 com essa raiz, porque o índice dele aqui é 2, 2 e 2 eu corto. Beleza? Aí vai ficar aqui 9 sobre 16 igual a 1 mais o cosseno de x sobre 2. Já me livrei da raiz. Não tem mais preocupação, beleza? Pessoal, aqui é uma igualdade de fração, tá? Então, vou fazer esse 2 se transformar no 16 para eu cortar ele. Então, vou pegar tudo isso aqui e multiplicar por 8. Por que, Sena? Porque 8 vezes 2 é 16, beleza? Perceba, 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes o cosseno de x dá 8, cosseno de x. E 8 vezes 2 dá 16, vai ficar dessa forma. Eu fiz assim porque agora eu vou cortar aqui os 16 porque são iguais, percebeu? Logo, 9 é igual a 8 mais 8 cosseno de x. Tranquilo? Vai ficar dessa forma aqui. Eu agora vou pegar esse 8 e passar para cá. Vai ficar 9 menos 8 igual a 8 vezes o cosseno de x. 9 menos 8 dá 1. Vou pegar esse 8 que está multiplicando o cosseno aqui e passar dividindo. Então, o cosseno de x é igual a 1 sobre 8. Nós estamos falando da alternativa D.
Percebeu aí como foi bem simples utilizando aí as fórmulas aí do arco metade? Pessoal, é isso aí. A nossa aula sobre arco metade terminou, tá bem? Mas antes, ó, se inscreve no canal Senamate, dá essa força, dá essa moral e também aciona o sininho para receber as atualizações. Por hoje é só. Até a próxima aula.